Guerra, é guerra, e hoje eu trago informações a respeito da nova emboscada do exército ucraniano na região de Pokrovsk e Nova Pavilivka. Isso daqui eu já venho falando há bastante tempo, então é importante você se inscrever nesse canal e deixar o like para isso daí chegar a mais pessoas também, porque eu já venho falando, só que nesse exato momento a gente entra no ápice, é o momento melhor para a emboscada do exército ucraniano nessa localidade. As coisas estão tão difíceis para o exército russo que eles deram uma desculpa aqui agora. Vai vendo, acompanha comigo. Que eles não querem atacar a região de Troitsky porque ela está muito fácil de ser dominada. Então ela vai ser dominada a qualquer momento. Então o que, que o exército russo vem falando? Eles vão mudar a posição de ataque deles para atacar a região de Orikov, porque daí eles conseguem fazer uma quebra e entrar no outro oblast e entrar especificamente na região de Nova Pavilivka. Olha isso daqui que eles estão falando, tá? Tem muitos Telegram russo falando a respeito disso. Então, a posição do exército russo agora na região de Orikov é especificamente sair da região de Troitsky e tentar lançar ataques partindo de baixo e direto no pote da região de Orikov. Só que aqui a gente já tem aquela nova estratégia do exército ucraniano que eu já vinha falando para vocês. Nessa região de Detroit, que começa aqui e ela vai piorando, ela vai ficar maior ainda se o exército russo adentrar a essa região, especificamente de Nova Pavilivka. Então o exército russo ele conseguiu um avanço significativo sim, né, nessa região aqui e conseguiram ganhar mais ou menos essa parte de território, umas duas ou três cidades aí, vilas dessa localidade. E eles estavam conseguindo manter esse avanço e tudo bem, é uma região assim que já era esperado. O exército ucraniano já vinha recuando, já vinha falando a respeito de um grande ataque que iria vir da região de Nova Pavilivka e eles estavam preparados, informando isso faz bastante tempo também. Só que, entrando agora nessa região de Troitsky, então perceba, Pokrovsk fica aqui. Entrando agora nessa região de Troitsky, espera-se que o exército russo não tenha nenhum avanço significativo. Aconteça o que aconteceu aqui também, ó, na região de Pokrovsk, onde as coisas foram ficando mais frias até o presente momento, que a Rússia simplesmente para de atacar a região da frente furtiva. Eles voltaram ao ataque, tudo bem. Só que eles estavam apanhando muito, muito mesmo, na região da frente furtiva. Aí eles lançaram alguns ataques muito malucos na região de Pokrovsk. Exatamente, não, perceba, Pokrovsk fica ali. Então, ataques massivos para quebrar mesmo a outra ponta ali, né, a outra frente de Pokrovsk. E não conseguiram. Nisso, o pessoal aqui da frente furtiva começa a bombardear a linha logística e aqui vira um caos total para o exército russo na região de Pokrovsk. Está se encaminhando o mesmo cenário na região de Nova Pavilivka. Novamente, o exército ucraniano tem domínio da linha logística da região de Nova Pavilivka. Então, o exército ucraniano ele tem drones parado em stand-by e monitorando tudo o que acontece aqui nessas linhas logísticas. Isso daqui é preocupante, né, para os russinhos. A mesma coisa, exata mesma coisa que funcionou em Pokrovsk, vem tomando um novo cenário. E vem cá ver que eu vou te mostrar imagens, olha que linda imagem aqui, do exército ucraniano, perceba, ó, que ele está com a faixa azul, né, se identificando aí como exército ucraniano, dominando a região ali de Troitsky. O exército russo ele vinha falando já que é uma região muito fraca, a gente desistiu dessa região por conta desses caras aí, ó. Esses caras são fracos, o pessoal do exército ucraniano aí, ó, que tá sapateando em cima da bandeira russa, eles são fracos, então daqui a pouco a gente lança o ataque e a gente domina tranquilamente essa cidade. O que não está acontecendo no presente momento. O exército ucraniano está rolando a batalha, tá? Nesse exato momento. E o exército ucraniano ele vem tomando medidas boas, eles têm funcionado com esse negócio aqui. Vou travar o vídeo aqui que provavelmente virá alguma explosão, né? Ah, não, temos uma bandeirinha aqui, ó, ucraniana no meio ali, ó,
mostrando justamente isso. O exército ucraniano ele tem ainda a dominância dessa cidade e os confrontos estão bem pesados mesmo, bem pesados. Apesar de ele estar falando, né, que não tem nenhuma importância a região de Troitsk, os confrontos aqui estão bem pesados por parte do exército ucraniano e também por parte do exército russo, perfeito? Então eles tomam aí metade da cidade, o exército ucraniano vai lá, retoma, ganha até um pouquinho mais de território para justamente garantir, né, uma margem maior, uma gordurinha a mais ali. E posteriormente o exército russo vai lá e faz um outro ataque maior, com mais carne, especificamente com motos, ó. Vou até te mostrar algumas imagens aqui. O exército russo ele vem atacando bastante com motos, é a nova tática ali, né? Perceba também aqui, ó, isso daqui é imagens do terreno de Pokrovsk, que o exército ucraniano ele veio reforçando esse negócio de arames farpados e tudo mais. Então, tem uma quantidade bem grande de arames farpados, ó. A gente tá falando de coisa, muita coisa mesmo. Isso daí é para impedir os ataques de motos que o exército russo vinha fazendo e tinha alguma eficácia, só custava bastante vida também, perfeito? Perceba aqui, ó, isso daqui está acontecendo muito na região de Pokrovsk ali, especificamente no Papavílica, porque a linha logística ela não está dando conta de abastecer essa região. A linha logística não dá conta de mandar blindados, não dá conta de mandar equipamentos. Então eles têm que utilizar motos. Eles estão utilizando bastante motos. Perceba que esse carinha aqui especificamente, ele está levando 3 galões de gasolina. 3 galões de gasolina, abarrotado de gasolina, ó, dá para perceber. Você imagina o que aconteceu com isso daqui. E é aquilo, você poderia estar utilizando qualquer outro meio de transporte, a não ser isso daqui. Eles acham que isso daí vai funcionar tanto para abastecer a linha logística, tanto para os ataques. As duas coisas não chegam na frente de batalha, eles têm que utilizar motos para fazer algum tipo de avanço, né? Fato é que não funciona. Eles ficam nessa, a linha logística continua quebrada e consegue passar sim uma coisa ou outra, né, por ali, por conta dessa loucura, maluquice mesmo que acontece na região de Pokrovsk. Então perceba aqui, ó, como eles estão treinando. Isso aqui é um treinamento russo, ó, que ele vai lá, ele joga a moto, né, no meio do arame farpado. Eu nem sei se era planejado isso daqui, tá? Porque ele sai correndo, o outro pessoal não tá nem aí. Passa por cima da moto dele, ó, já vai embora. Nas costas, geralmente agora eles estão utilizando equipamentos de proteção contra drones, né? Para bloquear os sinais de drones, né? E eles estão utilizando aí agora esse novo tipo de equipamento, uma nova estratégia, que é o equipamento pessoal antidrones. Isso daqui é um negócio novo, né? Só que se vai funcionar de fato, não saberemos. Até o presente momento, não temos nenhum negócio significativo, nenhum tipo de informação significativa dessa tática de motos está funcionando. O exército russo ele vem quebrando muito a cabeça e eles vêm se ferrando muito também por conta disso daqui, ó. São 6 motos, são 7 motos, são 10 motos. O máximo que eu vi, eu acho que foi mais ou menos 80 motos aí, 80 ou 100 motos. O resultado é o mesmo. O resultado de 80 motos foi o mesmo resultado do que 7 motos. Nenhum. Não teve nenhum tipo de avanço, não teve nada. E eles continuam batendo a cabeça nessa região. E a Ucrânia agora ela só espera e ela vai armando as emboscadas que tem para armar. Então, novamente, lembrando isso aqui, o exército russo falou que não quer tomar a região de Troitsk porque ela está muito fácil. Então, para eles, é melhor eles focarem em uma região que está mais difícil, não é mesmo? Eles estão jogando no modo easy, no modo mais calmo, e agora eles querem ir para o negócio, eles querem perder tropa mesmo. Eles querem que as coisas sejam difíceis de verdade. Eles também estão focando, né, em fazer um cerco na região da frente furtiva, que eu já venho falando para vocês também de forçar a região da frente furtiva na retaguarda. Isso aqui pode ser preocupante se de fato eles conseguirem algum tipo de avanço. Até o presente momento, não temos novidade a respeito disso. Perfeito? Então vamos para mais vídeos e notícias do dia de hoje. O Putin ele vai ligar para o Donald Trump hoje. No momento que você está vendo esse vídeo, tá? Nesse dia de hoje, o Putin vai ligar lá para o Donald Trump e terá uma ligação. Enquanto isso, o Putin já fez, né? Já deu algumas declarações, algumas fontes internas falam a respeito disso também.
Putin está convencido que até o final do ano as forças russas vão romper as defesas da Ucrânia e ocupar totalmente 4 regiões. Não falta mais ou menos aí 2 semanas só. Daqui 2 semanas eles vão chegar novamente lá na Alemanha. Ele já tinha chegado, tá? O exército russo tinha chegado aqui, ó, já tinha atravessado toda a Europa inteirinha, lá de Moscou, veio até a Europa. Só que eles acharam muito fácil também. Eles acharam muito fácil. Falaram, não, vamos tentar mais difícil, vamos voltar, volta para trás, ataca a Ucrânia de novo e finge que a gente está apanhando, né? Então ele fala que até o final do ano ele vai conseguir dominar, ó, todas essas áreas que eu já falei a respeito disso também em outros vídeos. Todas essas áreas remanescentes para fechar, né, os oblastes que ele queria dominar, né, o oblast de Donetsk, Lugansk e a região de Kherson também, região de Zaporizhzhia e tudo mais. Então ele fala que ele vai conseguir isso até o final do ano, assim como ele disse, né, lá no início da guerra, que em 2 semanas ele tomaria a Ucrânia inteira. Então ele está convencido aí que tudo isso, e essa crença é a razão pela qual o Kremlin não está disposto a fazer concessões sérias em qualquer potencial e diálogo com Donald Trump. Então por isso que o Putin ele vem sempre pedindo a mesma coisa lá, ele está lá. Eu quero sempre que vocês me dê a Ucrânia de bandeja. É isso que o Putin quer, a Ucrânia de bandeja. Tudo de graça, tudo maravilhoso e lindo, para ele não ter que gastar mais tropas, não ter que gastar mais carne. E você sabe que ele não vai parar por aí. Se ele conseguir isso daí de graça, ele vai querer mais. Perfeito? Então não dá para você abrir nenhum tipo de concessão para a Rússia. Eles também não querem, porque eles estão convencidos aí. Mas é bem provável que eles quebrem aí o mais rápido possível, que a gente vai ver. Então a Rússia novamente alcançará os objetivos da operação especial, mas é preferível alcançá-los por meio de meios políticos e diplomáticos, não é mesmo? Então, causar sem guerra. Então eles querem alcançar os objetivos deles, que vai ser muitas tropas perdidas, só que sem guerra, só sentando e falando, ó, me dê o seu território, perfeito? E a próxima rodada de negociações da Ucrânia e a Rússia vai ser online e ocorrerá essa semana. Então a gente volta um passo para trás. Depois de 3 anos sem ter nenhum tipo de negociação entre a Ucrânia e a Rússia, agora a Ucrânia e a Rússia decidem negociar online. Novamente, não vai ter nenhum tipo de acordo de cessar-fogo. Gostaria que tivesse, mas a guerra está sendo difícil. Nenhum dos dois lados querem ceder. E acho injusto, inclusive, que a Ucrânia tenha pressão para ter que ceder. Então as coisas vão acontecendo aí de maneira eh, como a guerra deveria se ocorrer, perfeito? Então, autoridades norte-americanas alertam privadamente seus colegas da União Europeia que Trump vai impor sanções adicionais à Rússia se o Putin não concordar com o cessar-fogo. Então, novamente, estamos aí na metade de maio. Pode ser que o Putin não aceite um cessar-fogo, vocês acreditam? Pode ser que 5 meses depois do Trump ter entrado no poder, pode ser que o Putin não aceite nenhum tipo de cessar-fogo. Fique bem claro isso. Talvez no final do ano a gente vai saber se o Putin ele de fato quer um cessar-fogo ou se não quer, mas eu acho que ele quer sim, tá? O Trump está acreditando que ele quer, a Europa está pensando ali, não, talvez ele queira de fato um cessar-fogo, né? Peskov ele diz aí que o Putin e o Trump vão falar no telefone, como eu falei, hoje, segunda-feira, às 17 horas do horário de Moscou. Qual que vai ser o resultado disso? O que vocês acham que vai ser o resultado dessa ligação? Porque enquanto isso, enquanto está tendo ali uma tentativa de negociação com o Putin, né? A Federação Russa planeja lançar um ICBM RS-24 durante a noite para forçar justamente essa ligação, né, da Ucrânia que eles estavam fazendo aí. Então ele fala, né, que o lançamento de Ars também está sendo programado para coincidir com o seu telefonema planejado aí com Trump no dia de hoje. Eu não sei o que ele espera exatamente, o Putin espera, mas é capaz que ele consiga qualquer coisa que ele espera naquele telefonema, tá? Então, está sendo comunicado na Rússia, né? O Putin parece estar lunático, delirante, belicista, mas para as massas ignorantes em casa é outra dose semelhante aos opiáceos da falsa esperança e orgulho nacional, né? É aquele negócio, né, de você mandar uma coisa gigantesca,
mísseis, toda aquela tecnologia russa. Você guarda isso daí por um ano, você faz isso tudo para nada dar errado e você faz um lançamento de propaganda. Porque no fato, o lançamento disso aqui pode lançar o que quiser, não vai mudar a guerra da Ucrânia. Isso daqui não muda nada. Não vai mudar nada. Vai ser uma demonstração de força, vai ser aplaudido internamente, Putin vai ganhar mais poder internamente. Talvez outros países fiquem com medo do que o Putin pode fazer. Nossa, e agora? Ele lançou aí um míssil ICBM. E agora? E é isso. E o Putin ele vai ganhando, ele vai correr nessa guerra dessa maneira, da maneira mais fácil, né? É só fazer uma demonstração de força. Os países parecem que ficam com medo e depois eu vou lá, apazigo, falo que eu quero paz. Então ele joga para um lado, ele joga para o outro, eu quero paz, mas eu quero guerra. Mas e aí fica nisso, e os países, nossa, o que será que esse cara quer? Eu acho que ele está querendo um cessar-fogo, não é mesmo? Putin ele quer mesmo cessar-fogo. Enquanto isso, a Ucrânia vem fazendo o seu trabalho como um país em guerra. Eles estão agora tentando reconhecer, eu já falei a respeito disso também. É, mais ou menos 2 ou 3 dias atrás, tivemos um ataque com drones buscando essa região. Percebe isso daqui, como as coisas são conectadas, conectadas de verdade. Então a Ucrânia vinha fazendo ataques nessa região aqui, ó. Então eles tentavam descobrir exatamente quais buracos de defesas tinha mais ao leste, né, da região da Crimeia. Agora o ataque ucraniano vem de cima, vem do norte, né, da região da Crimeia. Então a Ucrânia vem agora tentando descobrir quais buracos temos na região do norte da Crimeia. Posteriormente, provavelmente haverá um outro segundo reteste da região de Kherson e da região oeste da Crimeia, e depois finalizaremos aí os testes na região de Zaporizhia, tentando descobrir outros buracos aqui nessa região da região de Zaporizhia especificamente, perfeito? E aqui na região da Crimeia, os ataques continuam. Apesar de ser ataques de testes, vez por outra, o exército ucraniano consegue atingir as coisas. Um depósito que eu vinha falando, já falei aí há uns vídeos atrás, ele continua pegando fogo até o presente momento. Para você ter noção da quantidade de coisas que tínhamos aqui. Então ele é um galpão, né, um depósito aí, ó, que ele contém vários galpões com munições, provavelmente da artilharia. Perfeito? Temos aqui veículos blindados também, conseguimos ver, né, pelas imagens de satélites aqui, veículos blindados e tudo mais nessa localidade. Mas o fato dele estar pegando fogo até o presente momento mostra que o dano que a gente teve aqui, ele foi bem complicado para o exército russo. E não só isso, para você entender a dificuldade das informações da região da Crimeia. Mais de 2.000 moradores foram evacuados, só que as autoridades esconderam essa evacuação. Então tivemos 2.000 pessoas aqui nessas regiões aqui, nessas cidades que ficam na beira disso daqui, 2.000 pessoas que tiveram que sair rápido daqui, né? Tiveram que correr disso daqui. E não tivemos nenhum tipo de informação, não tivemos nenhum tipo de vídeo. Tivemos alguns vídeos só do negócio pegando fogo e tudo mais que eu já devo ter mostrado aí em outras ocasiões. E as informações da Crimeia, extremamente difícil. O pessoal aqui, né, que eram povos ucranianos ali também, eles vivem numa situação de estar num governo russo bizarra. É uma situação assim terrível de você não ter a liberdade. A coisa que mais importa, não é mesmo? A coisa que mais importa deve ser a liberdade. E aí vamos para mais coisas que aconteceu na região da Crimeia, né? O exército ucraniano, né, ele está utilizando drones superficiais para destruir uma estação de radar russa e armazéns de plataformas no Mar Negro. Não tem como geolocalizar isso daqui porque é tudo água e tudo mais. Mas provavelmente é para estar numa região mais costeira e mais pertinho aqui, né, da Rússia mesmo, do território russo. E o exército ucraniano, ele está tendo muita, mas muita leveza, eles têm muita abertura de atuar com esses barcos aqui, esses drones na região do Mar Negro. Você está vendo muitos ataques, né, na região do Mar Negro sendo feito por esses barcos, porque o exército russo, ele não consegue identificar esse pessoal, não consegue identificar. E a Ucrânia aproveita isso daí até onde ela consegue aproveitar, né? Que em algum momento vai ter sim algum tipo de contramedida a respeito disso.
Explosões também na região da Crimeia, mas novamente sem nenhum tipo de foto, detalhes e tudo mais. Está acontecendo aqui, ó, na região desse nome que eu me recuso a ter que ler, de Zavkoi, da Crimeia, veículos militares russos, ambulâncias, veículos de emergências foram registrados chegando nessas áreas aí, mais ao norte da região da Crimeia, perfeito? E aqui, a região de Kursk. O Alexander aí, né, que ele é comandante dessa brigada da região de Kursk também, ele fala a respeito das perdas grandes que tem na região de Kursk. Ele apresentou um relatório de demissão. Então que eu venho falando para vocês que tanto para o exército ucraniano quanto para o exército russo, as perdas da região de Kursk, elas são extremamente difíceis. O exército ucraniano, quando ele vai fazer ataques, perde-se muitas tropas, sim. A gente não tá falando de coisas assim, comparados ao que o exército russo perde por dia, a gente tá falando de perdas pequenas ainda. E quando a Ucrânia consegue estabilizar territórios, como acontece aqui na região de Tetkino, as coisas ficam mais pacíficas, ficam mais tranquilas. A Ucrânia se mantém numa posição de defesa, perfeito? Enquanto isso, o exército russo vem fazendo ataques e vão perdendo muitas tropas. E a gente fala de coisas de verdade, ondas humanas e aqueles ataques que vocês já sabem a respeito no canal, utilizando tropas norte-coreanas, chechênios e tudo mais, perfeito? Aqui vamos para mais notícias do dia. A Bélgica mandou um pacote de ajuda militar de 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros, veículos, sistemas de defesa aérea, drones de superfícies, tanques Leopards, drones e tudo mais. 650 milhões desses 1 bilhão vai ser destinado ao financiamento de contratos com empresas de defesas belgas para fornecimento para a Ucrânia. Então os dois países vão se ajudar financeiramente e militarmente. E eu já vim falando a respeito disso. A Ucrânia se transforma numa fábrica de verdade de equipamentos militares. No dia de hoje tivemos 10 mil pessoas russas eliminadas, não posso falar a palavra, 29 sistemas de artilharia, 5 transportes de tropas, né, veículos de transporte de tropas e 88 veículos normais, civis, motos e tudo mais. 120 drones, mais ou menos, tudo no dia de hoje, perfeito? Então, finalizando aí o vídeo de hoje, gostaria de pedir o apoio de vocês para você deixar um like e tudo mais aquilo lá. E deixar um aviso. Semana que vem eu estarei falando menos sobre os territórios. Tá tendo muita quebra de cabeça aqui, muita bateção dos dois lados, muita carne, né, sendo perdida nessas guerras. E não tá tendo nenhum tipo de avanço, não tá tendo nenhum tipo de mudanças no território. Semana que vem, especificamente, eu vou focar um pouquinho a falar a respeito da economia russa e tudo mais, as quebras que estão acontecendo internamente que ninguém vai trazer para vocês. E eu acho importante trazer isso aqui para o Brasil, perfeito? Então é isso. Agradeço a todos, muito obrigado mesmo, e guerra é guerra.